Aleluia, glória a Jesus, que alegria, queridos, estarmos mais uma vez juntos, mesmo que virtualmente, separando esse dia para louvarmos o nome do Senhor, engrandecê-lo e também para meditarmos em sua palavra. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sido fiel, e eu gostaria de começar lendo o livro de Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 3, se você puder abrir tua Bíblia, onde Paulo, apóstolo, declara: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Você pode até ler assim, junto comigo: aos santos que vivem em tua casa e fiéis em Cristo Jesus. Aleluia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nosso Deus e Pai, pois em Cristo Jesus Ele já tem nos abençoado, já tem te abençoado com todas as bênçãos espirituais. Queridos, que nesse dia nós tenhamos uma gratidão em nosso coração e possamos estar com os nossos lábios cheios de louvor e graça e gratidão ao Deus e Pai por tudo que Ele tem feito conosco, por tudo que o Pai tem realizado através do seu Filho Cristo Jesus. Graças à obra de Jesus, hoje eu e você podemos chamar Deus de Pai, de nosso Pai, e assim podemos receber todos os benefícios dessa paternidade, do Deus que através do seu Espírito Santo em nós podemos clamar a Ele: Abba, Pai, Paizinho. Que nesse dia nós possamos encher o nosso coração de gratidão ao Deus que está conosco, Deus Emanuel, Deus presente, o nosso Deus e Pai. Louvado seja o seu nome, queridos. Podemos dizer certamente que o Senhor, com a sua bondade, tem nos trazido até aqui. A sua bondade, a sua misericórdia. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Podemos orar juntos, nos apresentar ao Senhor nesse dia, nesse Deus que tem sido Deus de misericórdia, Deus bondoso, Deus que tem nos adotado como filhos. Aleluia. Pai Santo, nesse dia que nós separamos para juntos adorarmos o Teu nome, para exaltar o nome do Senhor, nós nos apresentamos a Ti, apresentamos nossos corações e nós queremos entrar, permanecer na Tua presença com ações de graça, Senhor, com o louvor de gratidão em nossos lábios, ao nosso Deus e Pai, aquele que tem nos adotado como filhos na pessoa de Cristo Jesus. Bendito seja o nome, o santo nome do nosso Deus e Pai. Aleluia. Eu te convido agora, junto com quem está com você em tua casa, para nós juntos adorarmos e exaltarmos ao nome santo do nosso Deus e Pai. Aleluia. Nossos corações insaciáveis são, até conhecerem seu Salvador. Mesmo como somos, nos amou, nos achegamos hoje sem temor. Ele é a água que ao beber nunca mais teremos sede. Jesus Cristo basta, Jesus Cristo basta. Meu castigo recebeu, sua herança Ele nos deu. Jesus Cristo basta, Jesus Cristo basta. Fomos alcançados por seu grande amor, por
seu grande amor, com braços abertos nos recebeu, mesmo como somos, nos amou. Nos achegamos hoje sem temor. Ele é a água que ao beber nunca mais teremos sede. Jesus Cristo basta, Jesus Cristo basta. Meu castigo recebeu e sua herança Ele nos deu. Jesus Cristo basta, Jesus Cristo basta. Fomos alcançados mais uma vez, fomos alcançados por seu grande amor, por seu grande amor, com braços abertos nos recebeu, mesmo como somos, nos amou. Nos achegamos hoje sem temor. Ele é a água que ao beber nunca mais teremos sede. Jesus Cristo basta, Jesus Cristo basta. Meu castigo recebeu e sua herança Ele nos deu. Jesus Cristo basta, Jesus Cristo basta. Agora um futuro e esperança fiel, e esperança fiel. Em seu amor confiamos, há descanso em Deus. Agora um futuro, agora um futuro e esperança fiel. Em seu amor confiamos, há descanso em Deus, há descanso em Deus, há descanso em Jesus, há descanso em Deus. Aleluia, Pai. Te adoramos, Senhor. Teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor. O teu amor me fascina, o teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim
anunciar o teu reino, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Aleluia. Digno, digno tu és, Pai. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar a Ele com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso corpo, de todo o coração. Eu quero ser semelhante, semelhante ao leão de Judá. Ser semelhante ao novilho, aprendendo a servir e amar. Ser semelhante ao homem, imagem perfeita do Pai. Ser semelhante à águia, viver nas alturas do céu. Ser sacerdote do trono da graça. Ser santuário vivente do Deus verdadeiro, semelhante a Jesus. Vamos aprender essa canção. Eu quero ser semelhante, semelhante ao leão de Judá. Ser semelhante ao novilho, aprendendo a servir e amar. Ser semelhante ao homem, imagem perfeita do Pai. Ser semelhante à águia, viver nas alturas do céu. Ser sacerdote do trono da graça. Ser santuário vivente do Deus verdadeiro, semelhante a Jesus. Adorando ao Rei dos Reis, celebrando ao Criador, declarando glória. Santo, 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 todo-poderoso, Deus, adorando ao Rei dos Reis, celebrando ao Criador, declarando glória. Santo, 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 todo-poderoso, Deus. Aleluia, aleluia. Mais uma vez do início, todos juntos. Eu quero ser semelhante, semelhante ao leão de Judá. Ser semelhante ao novilho, aprendendo a servir e amar. Ser semelhante ao homem, imagem perfeita do Pai.
ser semelhante à águia, viver nas alturas do céu. Ser sacerdote do trono da graça. Ser santuário vivente do Deus verdadeiro, semelhante a Jesus, adorando ao Rei dos Reis, celebrando ao Criador, declarando glória, adorando ao Rei dos Reis, celebrando ao Criador, declarando glória. Santo, 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 todo poder, santo, 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 todo poderoso, santo, 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 todo poderoso, santo, 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 todo poderoso, toda a igreja, santo, 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 todo poderoso, santo, 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 todo poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia, 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 poderoso Deus, aleluia, adorando ao Rei dos Reis, celebrando ao Criador, declarando glória. Santo, 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 todo poderoso Deus. Santo, 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 todo poderoso. Santo, 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 todo poderoso Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Olá, meus irmãos, boa tarde. Estamos juntos mais uma vez com alegria. Vamos dar aquela paradinha, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Esses dias temos ouvido algumas palavras sobre a nossa identidade, sobre quem a gente é em Cristo. Ouvimos algo assim direcionado para os jovens, mas hoje eu queria falar algo direcionado para nós. Mas vamos orar. Senhor Jesus, colocamos esse momento na Tua presença, na Tua doce e suave presença, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Que Tu possa falar com meus irmãos, possa falar comigo mais uma vez, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, hoje vamos falar da importância da paternidade.
Quando eu era criança e estava em algum lugar na minha rua, às vezes algum adulto me perguntava: quem é você? E de pronto eu respondia: sou Paulo Henrique, filho de seu Pereira e Dona Norma. Se eu estivesse fazendo algo errado, isso significaria que meus pais saberiam que estava aprontando. Mas muitas vezes eu me identificava numa padaria ou no mercado próximo de casa, porque isso trazia uma referência de quem sou, da minha cultura familiar, educação e honestidade. Se meus pais não fossem pessoas corretas, seria melhor não se identificar. Sei que tem diversos casos onde o pai ou a mãe não foram bons referenciais, mas vamos focar em exemplos positivos para entendermos o que Deus quer falar, ok? Nós crescemos e agora somos adultos, mas gostaria de fazer um paralelo com esse amor paternal de Deus. Amém, queridos? O amor de Deus é um amor de Pai perfeito. E diante de Deus, Ele nos vê como filhos, pois Ele nos ama de verdade, queridos. Corrige quando precisamos ser corrigidos, nos dá consolo quando precisamos de consolo, nos ajuda como aprendermos a enfrentar as dificuldades da vida, nos dá segurança, conforto e proteção, não é verdade? Quer nos ensinar o caminho pelo qual devemos andar. É essa relação paternal que Deus agora quer conosco. Né? Somos adultos, né? Alguns são jovens, alguns são crianças, outros adolescentes e muitos são adultos. Quero falar com todos. Mas nós somos hoje, já entendemos, nós que estamos em Cristo, passamos pelo batismo, nós já entendemos esse amor de Deus. É muito importante entendermos que, como nunca hoje, há uma crise de paternidade espiritual. Né? Primeiro, a crise no mundo é uma crise de paternidade mesmo, né? De pai e mãe, um amor do pai e da mãe do nascimento, no seu desenvolvimento. Né? Mas há uma crise, né? Que tem a ver, que é uma crise de paternidade espiritual. Porque muitas pessoas não conhecem a Deus. Perderam a noção de pertencimento. Por causa do distanciamento de Deus e do pecado, as pessoas se menosprezam, se desvalorizam, se tornaram inúteis. Perderam a noção de propósito e motivação de viver. Essa é a realidade que a gente vê todos os dias. Uma pessoa sem Deus, queridos, é como isso vocês estão vendo agora aí na tela, em um barco à deriva em alto mar, levado pelas ondas, sem noção do destino, sem objetivo de vida. Uma pessoa sem essa paternidade de Deus é uma pessoa sem identidade. Então, um barco que está à deriva, ele fica sem rumo, né? Ele é jogado para lá, jogado para cá, né? E termina batendo nas pedras, termina afundando, né? E assim está a vida das pessoas, né? Volátil, que é algo instável, algo que não tem raiz, algo que não tem âncora, no caso do barco, né? Mas Derek Prince, um irmão muito precioso, muitos já leem os livros dele, o John, vários irmãos falam nos livros do Derek, ele inclusive já está com o Senhor, ele disse o seguinte sobre isso: identidade é um problema muito crítico para a pessoa moderna. Existem muitas histórias em que pessoas procuraram durante muitos anos para descobrir quem realmente eram seus pais e de onde vieram. Tanto as escrituras como a psicologia concordam que alguém nunca será capaz de realmente responder à pergunta "quem sou eu?" até descobrir quem é seu pai. Derek Prince também disse: a resposta do cristianismo a esta crise é levar homens e mulheres a um relacionamento direto e pessoal com Deus Pai. Através de Jesus, o Filho, as pessoas que realmente conhecem a Deus como Pai não têm mais problema de identidade, queridos.
sabem quem são filhos de Deus. Seu Pai criou o universo. O seu Pai os ama. O seu Pai cuida deles. E o Dirk continua dizendo: a paternidade não começou na terra, começou no céu. Também não começou no tempo ou na história humana, mas na eternidade. Eternamente, Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No seu Evangelho, João escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. João 1:1. Isto foi antes da criação. O Verbo divino, o eterno Filho de Deus, estava com o Pai. A Escritura diz que estava no seio do Pai. Este relacionamento íntimo e pessoal entre Deus e o Filho existiu antes da criação. Jesus fez questão de revelar a Deus como Pai. Em João 17, ele inicia com a palavra Pai e a repete mais 6 vezes durante a oração. Enfatiza o fato de ter manifestado o nome de Deus aos seus discípulos. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. No verso 1. Manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Verso 6. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Verso 11. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. No verso 26. Que maravilha, né, queridos? Eu queria, se fosse colocar em tópicos, né? Tópico 1, queria dizer o seguinte: através da paternidade, Deus nos dá identidade. Né? Só existe um no mundo que tem uma identidade. Então Deus nos dá uma identidade. Deus nos olha de maneira única. De maneira única Ele olha para você, meu irmão. Apesar de que Deus olha para todos, mas Ele tem a capacidade de olhar para cada um de nós de maneira única. Que maravilha, né? Destino. O Deus nos dá destino. A gente sabe para onde vai. As Escrituras revelam para onde a gente vai. Para quem está com o Pai, ele não fica preocupado, porque ele sabe o seu destino. A gente até se angustia, né? Às vezes a gente fica titubeia aqui, titubeia ali, fica preocupado com algumas situações, mas quando a gente para diante do nosso Pai e a gente ora, a gente se acalma, porque Deus, ele dá destino, ele dá direção, ele diz onde a coisa vai acabar, né? Você sabe que Deus se preocupa muito, não é com os começos, apesar de que o começo é importante, mas Deus se preocupa com o destino, com o fim, né? Como a gente vai reagir durante a caminhada para que a gente chegue no propósito que Ele quer para a vida da gente. E através da paternidade, Deus nos dá motivação de agradar ao Pai. Isso é algo que é gerado em nós quando nos tornamos filhos. A gente quer agradar o Pai. Veja uma criança, né? A criança é muito interessante. Ela já tem isso no seu DNA, né? De querer aparecer, de querer agradar o pai. A gente sabe que tem as distorçõezinhas, né? Mas a criança tem isso no coração, né? Colocado por Deus criacionalmente. E quando a gente coloca Jesus como Senhor da nossa vida, a gente é apresentado ao Pai através de Jesus, a gente quer agradar ao Pai. E quando a gente não agrada ao Pai, dá aquela sensação de derrota, aquela sensação ruim, né? Não porque a gente quer seguir uma regra, a gente quer obedecer uma lei. Não é isso. É porque a gente sabe que o amor do Pai é bom, que Deus é amoroso. Então vem aquele desejo de agradar a Deus. E o quarto item que, através da paternidade que Deus nos dá, é o valor. Deus dá valor. João 3:1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao
ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Uma vez, queridos, que realmente compreendemos que somos filhos de Deus, que Deus nos ama íntima e pessoalmente, que está interessado em nós, que nunca está ocupado demais para nos dar sua atenção e que deseja um relacionamento direto e pessoal conosco, teremos clara consciência do nosso próprio valor. Tenho visto isto acontecer, vez após vez, na vida das pessoas, quando entram na experiência prática desta revelação. O quinto item é segurança. Através da paternidade, Deus nos dá segurança. Por trás do universo não está apenas uma força científica ou um Big Bang, mas um Pai que nos ama. Um Pai que nos ama, queridos. Isso traz segurança para a gente. Quando a gente enfrenta certas situações, que o chão sai dos nossos pés, a gente lembra, através da palavra, através de um irmão que ora por nós, a gente lembra que Deus está no controle de todas as coisas. E Derek Prince afirmou também sobre um amigo dele, e ele disse assim: um amigo meu estava sentindo solidão e tristeza, tarde da noite, nas ruas desertas de uma cidade. Ele nem sabia se ia conseguir superar suas crises. Enquanto estava ali na esquina, começou a dizer e repetir vez após vez: Pai, Pai, Pai. Ao dizer isto, um senso de segurança começou a surgir em seu interior. Agora sabia que, apesar do frio e falta de perspectiva ao seu redor, ele era um filho do Deus que criou todas as coisas e que criou tudo isso para seus filhos. Eu já passei por uma situação assim parecida. Eu estava numa cidade, tinha ido para uma cidade no interior de São Paulo e estava tudo certo, né, para acontecer ali a questão da minha contratação com outra empresa. Eu pedi demissão na empresa anterior e cheguei lá, só que aí as coisas desandaram aparentemente. Não conseguia alugar um imóvel, ninguém queria alugar para mim. Era para ser uma coisa resolvida em 2 dias, passou a semana e não resolveu. E aí veio aquela angústia, veio aquele desespero, né, naquela situação. E parei assim no chão do quarto, eu lembro até hoje, e falei: Pai. Mas foi, queridos, tão bom. É tão bom. Quando acho que às vezes Deus permite um certo desespero, tira a gente, né, na nossa segurança, porque é natural da nossa carne ter segurança nas coisas que possui, na inteligência. É natural para nós ter confiança no nosso braço, né? É natural. E às vezes eu acho que Deus dá uma sacudidinha dessa assim, como deu comigo. Foi difícil. Mas hoje eu vejo como foi bom. Como desenvolveu segurança. Quando vieram outras situações, né, que eu passei, eu lembrei daquela experiência. E não parou aí, né? Fiquei ali, pai, chorava feito um menino pequeno diante do seu pai. E pai, eu sabia que Deus era quem podia resolver. Não adiantava eu fazer ligações, eu já tinha feito, resolver pelas formas humanas, né? Mas quando foi algumas horas ou alguns dias, 1 dia ou 2 depois, tudo se resolveu. E fiquei marcado na minha fé, no meu coração, como Deus cuida. Porque Ele é Pai. Um Pai que cuida, queridos. Se você teve um pai que não cuida, não tenha isso como referência. Porque você tem um Pai Celestial que cuida de você. Tem um Pai Celestial. Outra característica do amor de Deus é que na família do amor do Pai, somos filhos de Deus na sua família eterna. 1 João 3, de 1 a 3. Depois vocês vão ler em casa, ok? Na família do amor do Pai, Deus é nosso Pai. E a gente pode clamar: Abba, Pai, Papai.
paizinho, pai querido, meu papi, né? Alguns fazem assim, meu papai. Isso está lá em Romanos 8, de 14 a 17. Depois você vai ler com calma. E na família do amor do Pai, somos irmãos e irmãs na família de Deus. Isso está lá em Efésios 2, de 18 a 19. A terceira característica da paternidade espiritual de Deus é que, através da morte de Jesus, na cruz, podemos ter acesso novamente ao nosso Pai. E Ele é nosso Pai verdadeiro. Temos agora um propósito eterno. Deus tem um propósito eterno. Vire para quem está aí do seu lado, se tiver, né? Diga, Deus tem um propósito eterno. O propósito de Deus é eterno. Ou seja, ele não se acaba quando acaba essa vida que a gente tem aqui, esse estágio que a gente está passando aqui. O propósito de Deus é eterno. Amém, queridos? Conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança, pela fé na sua pessoa. Isso está escrito lá em Efésios 3, versículos 11 e 12. A quarta característica é que pertencemos a Deus e sua família. Como eu falei lá no começo, o mundo sofre uma crise de paternidade espiritual. E as pessoas têm uma crise de pertencimento. Tem até uma música aí, né? Terrível, que ela diz assim, que eu não sou de ninguém, né? Todo mundo me quer bem, eu sou de todo mundo. Isso é uma mentira. Deus não quer isso para a sua vida. Deus traz o pertencimento através da sua paternidade. Nós pertencemos a Deus e sua família. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. No grego ali está escrito pátria, derivado diretamente da palavra pai. E continua no texto, tanto no céu como na terra. Efésios 3, 14 e 15. Na quinta característica, nós podemos dizer que temos pai, propósito, família, é o corpo de Cristo, união, e podemos ser úteis. Lembra que eu falei que no mundo as pessoas estão sem propósito, estão se desvalorizando, estão sendo inúteis. Mas quando a gente tem a paternidade de Deus, a gente passa a ser útil, queridos. Efésios 4, de 4 a 6 diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Queridos, é muito importante, diante dessa perspectiva de que Deus é nosso Pai, a gente possa ter clareza sempre e sempre estar renovando essa lembrança que Deus é nosso Pai. Isso é fundamental para a nossa fé, para que a gente não fique numa fé teórica, a gente fique numa fé só de ouvir, só de receber. Mas quando a gente tem convicção, através da palavra, através da revelação, e nós temos, Deus tem falado conosco, isso leva a gente a agir num relacionamento com Deus. A gente vai para a palavra e Deus fala conosco. Então,
Eu creio que essa palavra, queridos, é uma palavra de ânimo que Deus quer falar. Eu sei que Deus quer falar com alguns de vocês. Deus quer falar com algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que Ele, em seu grande amor, Ele é um Pai perfeito. Deus é um Pai perfeito. Ele se preocupa contigo. E nesse amor, onde todos nós que estamos em Cristo estamos incluídos, faz com que a gente tenha esse amor paternal um pelos outros. Tanto é que na palavra, muitas vezes, fala de uma maneira muito carinhosa no relacionamento dos irmãos. É um amor de irmãos, né? E irmãos por quê? Tem um pai, né? E a gente cuida um do outro. Tem irmãos que agem verdadeiramente como pais, né? Nossos pais queridos, né? Como o Arthur, que falou de Jesus para mim, que ele age como meu pai na fé. Como o Fernando, há muitos anos, guarda diante de Deus, com lágrimas e muitas lutas que eu sei, para que eu permaneça bem no Senhor, com muitas orações. Ele e a Lu guarda eu e Gisele em nossa casa. Isso é paternidade. É uma paternidade cuja origem não está nele, nem Fernando, nem Luciano. Está no coração de Deus. E essa paternidade Deus também coloca no meu coração, para que eu possa adotar outros filhos. Porque Deus se revela através dos seus filhos. Vocês lembram que Filipe perguntou, né, para Jesus, Jesus, revela-nos o Pai. Né? E Jesus respondeu, como assim? Né? Você não vê a mim? Quem conhece a mim, quem me vê, quem me conhece, conhece ao Pai. Foi isso que Jesus quis dizer. Nós temos visto o Pai. Né? Eles estavam vendo o Pai através de Jesus. Quando eu vejo um irmão cheio do amor de Deus, que se interessa pela vida da gente de maneira genuína, porque o amor vem de Deus, a gente está vendo o amor do Pai de maneira prática. Agora, vai chegar o dia que nós o veremos face a face. O nosso Deus, o nosso Pai. Né? O John, falando, né, naquela palavra recente, algumas semanas atrás, né, falou, e eu fico com o coração também assim, muito quando a gente fala de ver Deus face a face. Né? A gente ansiosamente espera esse dia. Mas enquanto não chega, né, a gente tem irmãos amados. Isso é um privilégio, queridos. Deus tem colocado pessoas que nos amam nesse amor paternal. Eu preciso sempre, primeiramente, estar em linha com meu Pai Celestial. Mas uma vez que eu estou em comunhão com o Pai Celestial, eu posso ter comunhão com as pessoas que seguem esse Pai Celestial, que são filhos desse Pai Celestial. E é tão bom, a gente se sente seguro, a gente se sente amado, a gente se sente fortalecido. A gente pode ficar à vontade. A gente pode ficar à vontade, queridos, tirar as máscaras, né? A gente tem usado muitas máscaras, né? E a tal da máscara é desafiadora, né? Eu tenho feito exercícios físicos, né? E às vezes eu preciso dar uma pedalada até o local da minha natação. E aí não tem como mesmo, meus irmãos, né? É difícil ser com aquela máscara, né? A máscara, mais alguma coisa aqui, se você botar um óculos escuro, ninguém sabe quem a gente é, né? Mas diante de Deus, a gente tira os óculos, a gente tira a máscara, tira o boné, porque Ele olha para nós como nós somos. E eu tenho certeza, queridos, que Ele diz assim para nós, esse é meu filho. Ah, Paulão, mas Deus olha para todas as pessoas, é verdade. Mas Ele tem a capacidade de amar de maneira única.
Você que está ouvindo esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, eu quero dizer isso para você. Você, meu irmão, você, minha irmã, você que ainda não conhece esse Pai, quero dizer, Deus te ama de maneira única. Ele tem essa capacidade. Isso não entra muito na nossa cachola, porque nós somos limitados. A palavra diz, Deus pôs limites ao homem, dos quais ele não passará. Mas Deus, ele tem capacidade de amar de maneira única. Eu lembro uma experiência bem bobinha, na minha adolescência na fé, eu com meus 18 anos, uma vez eu estava num local, acho que na cidade, na Imperatriz, uma das ruas principais do centro do Recife, e eu gostava de jogar basquete na Escola Técnica Federal, que hoje se chama IFPE. E aí eu passei na frente de uma loja, e assim, eu não sou muito de, como é que se diz, assim, desejar ficar comprando coisas assim. Vou comprar um tênis assim. Normalmente eu tenho um tênis. Eu uso ele até acabar, aí eu compro outro. E às vezes eu compro igual. Eu não sei se tem irmãos são assim, mas eu sou muito assim. Eu compro um sapato preto, eu acho ele confortável para trabalhar. Pronto, é aquele mesmo modelinho, até mando buscar na internet. E ali eu olhei na vitrine e vi uma basqueteira da Rainha, uma marca que eu acho que nem existe mais, tá difícil. Eu olhei assim, chamou a atenção, disse, poxa, deve ser bacana jogar basquete com essa basqueteira. Ela tem uma propaganda de um negócio fofinho embaixo, não sei o quê. E beleza, passou, fui para casa e tal. Quando foi no final do mês, sem eu ter dito para ninguém, aquilo foi uma experiência minha, assim, né, do dia a dia. Meu pai disse assim, meu filho, eu comprei um presente para você. Aí eu disse, ô pai, que bênção. Aí, obrigado, pai. Quando eu abro, queridos, a caixa era aquela basqueteira. Igualzinha. Igualzinha. Aí eu fiz. Foi um mimo do Senhor. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. A gente não precisa ficar preocupado. Lógico que Deus quer que a gente escolha as coisas, né? No caso, eu que admirei, né, aquele sapato. É uma bobagem, né? Do ponto de vista da nossa vida. Mas é uma coisa simples, mas que mostra que Deus, ele se preocupa nos mínimos detalhes conosco. Ele se preocupa naquele momento que a gente está trabalhando e que não consegue resolver um problema. E você fala para ele, Senhor, me dá luz. E ele dá a luz. Ele se preocupa quando a gente está ali lavando os pratos, no nosso dia a dia, e está preocupado com alguma coisa, com alguma questão. Né? E a gente ora, entrega aos pés do Senhor aquele peso. A gente pode pegar esse peso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E a gente lança aquela ansiedade. Irmãos, é muito bom a gente desfrutar da paternidade de Deus. Tudo isso que a gente vive vai passar. Vai passar. Né? Essas coisas que hoje a gente está vivendo, que incomodam tanto, né? É tão chato esse negócio de isolamento social, essas regras. Irmãos querer estar junto e a gente não poder estar com os irmãos. A gente não sabe o que deve fazer. Né? E pode ser que alguns irmãos até não entendam, pensam que a gente está sem amor, né? Mas, irmãos, a melhor coisa que nós temos é o amor do Pai. Esse amor do Pai, ele não vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Pandemia, a vida, né? Alguns, né, esse ano, esses meses foram para a glória, né? A gente teve o Moisés, a gente teve vários irmãos queridos, né? Nosso irmão Dinaldo, que faz muita falta. E logo, logo, a gente vai estar diante do nosso Pai. Se você não conhece Jesus ainda, você precisa conhecê-lo. Porque ele vai trazer um norte para a tua vida. E a gente que conhece o Senhor, a gente precisa conhecê-lo mais todos os dias. Não tem preço, queridos. A paz de Deus, que excede todo entendimento, não tem preço. Ele é o nosso Pai. Diga isso. Diga isso para quem está do seu lado. Ele é Pai.
Se você ainda não conhece, diga: eu quero te conhecer, Pai. Ore de todo o seu coração. Diga: eu quero te conhecer. Eu quero ter revelação. Eu sei que a vida não é só comer, beber, dormir. Fazer a vontade da carne. Eu digo a você que ainda não conhece Jesus. A vida é muito mais do que isso. Existe um Deus maravilhoso que ama você. Para encerrar, queria orar mais uma vez. Com esse entendimento que Deus é nosso Pai. Pai, Tu que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Todo suprimento Tu nos dá hoje, o pão. Nós não precisamos ficar preocupados, porque Tu cuida de cada um de nós. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Senhor. Venha o Teu reino. Livra-nos do mal, Senhor. Há tanta maldade nesse mundo e Tu sabe bem disso. Livra essas pessoas que estão aí agora sofrendo por esse mal, de toda a opressão do inimigo. Cesse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem está aí do outro lado, está sendo opresso pelo Satanás, eu profetizo libertação em nome de Jesus. Aquele meu irmão que está preso ainda por algumas situações, eu profetizo libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o Pai, através do Filho, venceu o mal. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos e daqueles que se tornaram e vão se tornar meus irmãos. Ansiamos Tua volta, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ó, queridos, certamente não há lugar mais seguro, não há lugar melhor, não há lugar mais confiável para as nossas almas. Deus está restaurando com essa palavra a Sua paternidade para conosco. Deus está restaurando em nossos corações esse tema tão precioso que nos dá segurança, nos dá confiança. Certamente o Pai está de braços abertos para nos receber como filhos, através da pessoa de Cristo Jesus. Glória a Deus que em Cristo Jesus, eu e você, temos uma nova identidade. Somos filhos de Deus. Aleluia, somos filhos amados, filhos desejados. E como os filhos nós temos um destino certo. Nós somos valorosos para o Pai. Não tenha dúvida que você tem um valor inestimável para Deus, que custou o sacrifício do seu único Filho, Jesus Cristo, que de unigênito se tornou primogênito, o primeiro de muitos filhos, muitos irmãos. Você tem um valor inestimável para Deus, nunca duvide disso. Ele nunca vai estar muito ocupado para você e para mim. Aleluia! Estamos seguros debaixo de Sua paternidade. Ali há segurança. Você e eu pertencemos a alguém, e este alguém é o Pai Celestial, que nos viu ainda no ventre das nossas mães, ainda sem muita forma ali, mas Deus já estava ali, nos desejando a mim e a você como filhos amados. Que a revelação dessa paternidade de Deus Pai para contigo e para comigo produza cura em nossos corações. Pai Santo, junto com quem está me ouvindo agora, queremos nos apresentar a Ti, Senhor, para que os nossos corações recebam com convicção essa palavra de pertencimento a Ti, Senhor, de cuidado, o cuidado que Tu tens como Deus Pai para conosco.
Oh, Pai Santo, Pai querido, Papai, neste dia nós temos a quem recorrer, Senhor. Temos a quem gritar, temos a quem pedir socorro, a quem clamar. Temos a quem nossas almas podem estar seguras. É o nosso Deus e Pai. Papai, pelo Teu Espírito. Pai, nós clamamos, Paizinho, Pai querido, Pai perto, Deus conosco. Aleluia, Senhor. Pai, eu quero orar por todos aqueles que nessa hora, ouvindo essa palavra, Senhor, ainda não têm uma convicção em seus corações da Tua paternidade, Senhor. Pai Santo, que haja uma revelação agora, em nome de Cristo Jesus. Toda dúvida cai por terra, em nome do Senhor. E haja uma convicção de todo o cuidado, todo o amor que Tu tens para conosco, como nosso Deus e Pai. E produza cura em cada coração, a revelação do Teu cuidado paternal para conosco. Em nome de Jesus. Graça do Pai abundante sobre o teu coração. Aleluia.